Boa noite, galera radical. Boa tarde, noite, né? Continuo sendo Afonso, quanto tempo? Discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando aí contra várias falhas de caráter, vários pecados, mas pela graça de Deus e só por hoje a gente está aqui, amém? Pessoal, hoje a gente está vivendo o terceiro domingo de uma série chamada Dilemas. Semana passada a gente teve um tempo aqui muito irado com o Abel. Na verdade ia ser eu, mas aí eu conversei com o Abel para ser ele, aí eu fiquei para hoje, certo? E hoje a gente vai dar continuidade nessa série. E a gente vai falar sobre um tema que se refere a cada um de vocês, relacionamentos. E antes de começar, eu queria só que... Eu não estou falando de tiro não, viu? Para os irmãozinhos aí que já pensou na irmã. Mas antes de começar, eu queria que você desse uma olhada para a sua esquerda, para a sua direita. Olha aí ao seu redor, faz um 360 aí. Olha se você conhece essas pessoas, certo? A gente está falando de relacionamento. E aí, você conhece ou não? Responde aí para si mesmo, certo? Hoje você vai refletir um pouco sobre isso. Então a gente vai falar hoje sobre a importância dos relacionamentos, a importância de aprender uns com os outros. E aí a gente não vai entrar no texto bíblico agora, mas eu já queria que você fosse abrindo aí em Colossenses 3. O texto de hoje vai ser um pouquinho grande, mas eu prometo que eu vou ser breve hoje, vou ser rápido, certo? Falei Colossenses, perdão, mas é Filipenses, tá? Errei por pouco aí. Pronto, deixa aberto aí no texto, tá bom? E a gente vai orar nesse momento, certo? Senhor Deus, obrigado, Paizinho. Obrigado por esse dia, obrigado por mais um domingo, Pai. Obrigado por mais um momento em que a gente pode viver como igreja, Senhor. Em que a gente pode se reunir, Senhor, como Tua comunidade, como Teu povo, para conhecer mais de Ti, Senhor, para, enfim, aprofundar o nosso relacionamento contigo, Pai. E, Paizinho, a minha oração é que o Senhor continue ministrando no coração de cada um que está aqui, Paizinho. Continua falando conosco, o Senhor já falou desde o momento que a gente chegou aqui, Pai. O Senhor falou através dos servos que estão na recepção, o Senhor falou através do louvor, através da oferta. Mas, Paizinho, continua conduzindo esse momento, que a gente possa sair daqui com uma mente que entende mais de Ti, com uma mente mais devota de Ti, Senhor, e com uma mente que busca Te glorificar, Pai. É essa a minha oração, em nome do Teu santo e filho amado, Jesus Cristo. Amém? Pessoal, hoje a gente está rodeado de várias coisas tecnológicas, certo? Celular, tablet, jogos online, metaverso, WhatsApp, TikTok, Instagram, entre várias outras coisas. Falei tecnologia, mas a gente pode definir aqui como termos. Termos que facilitam o nosso dia a dia. E talvez você nem saiba. Eu também não sei muito não, certo? Também sou novinho aqui. Mas os astecas, antigamente, quando queriam falar com alguém, mandavam carta, certo? Há não muito tempo atrás. E hoje a gente tem a facilidade de simplesmente pegar o celular, abrir aqui, entrar no WhatsApp e enviar uma mensagem para alguém. Quando alguém queria ligar para outra pessoa, o telefone era uma coisa totalmente inacessível, a pessoa tinha que usar orelhão. Quando alguém queria jogar com outra pessoa, tinha que ir para a Lan House. Hoje você só abre o jogo, chama lá o amigo, né, para um game e partiu. Quando alguém queria ver as fotos, não era que nem hoje não, que você pega o celular, tira a foto e já está lá. Você tinha que pegar essa foto, tinha que levar para revelar, tinha que esperar, tinha o risco da foto não prestar, e aí sim você conseguia ver a foto. Eu penso nisso tudo, eu falo assim, ufa, que bom que as coisas evoluíram. Eu sou alguém que gosta de tecnologia, e quando eu olho essas facilidades do dia a dia, eu agradeço de verdade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. E a gente tem tanta facilidade ao nosso redor, hoje está tudo tão perto da nossa mão, que simplesmente a gente é tendencioso a resolver tudo sozinho.
Atividades que até então você precisava de 2, 3, 4 pessoas, hoje você consegue resolver sozinho com o seu celular. Hoje você tem a tendência a achar que você não precisa de ninguém. A gente tem a tendência a querer caminhar sozinho, a não se encontrar com os amigos. Afinal, basta enviar uma mensagem no WhatsApp que a gente já se torna presente. Depressão, ansiedade, isolamento, autossuficiência, males que existem no mundo desde que o mundo é mundo, mais do que nunca, tem números alarmantes. Hoje em dia eu não vou nem perguntar, você nem precisa levantar sua mão, certo? Mas eu tenho certeza que quando eu falei esses últimos termos agora, a maioria de vocês se identificaram com algum deles. Eu me identifico com algum deles. Segundo a OMS, 15% da população brasileira prefere viver isolado do que em sociedade. A pandemia, por exemplo, para muita gente não foi um tempo ruim, pelo contrário, foi um tempo muito bom. Ficar em casa sozinho, sem precisar se encontrar com outra pessoa, sem precisar pegar ônibus, enfim, vivendo no meu mundo, para muita gente isso foi bom, certo? Mas é interessante notar que a mesma porcentagem de pessoas que preferem viver isolada é a mesma porcentagem de pessoas que lidam com ansiedade e depressão. Os números são quase os mesmos. E isso me leva a concluir, eu acho que você também deve estar pensando agora, que a gente não foi feito para caminhar sozinho. Porque existem alguns danos nisso tudo. A gente não é feito para estar longe de pessoas. Não somos feitos para ser lobos solitários nessa caminhada que é a vida, certo? A gente não precisa enfrentar todos os males do nosso dia a dia sozinho. Somos feitos para viver em comunidade. E é triste perceber como a gente tem a tendência em nos esquecer o que de fato é ser igreja. A gente tem essa tendência, certo? Esses dias eu estava conversando com alguém, não lembro agora exatamente quem foi, mas o que ela me falou ficou marcado, né? Acho que foi numa reunião do Radical. Que quando a gente passa a viver igreja somente vindo para os eventos, não servindo, não se relacionando, a gente passa a tomar uma posição de reclamar de tudo, de achar defeito em tudo, mas a gente não percebe que a gente faz parte desse tudo. Que a construção de igreja é algo que nós fazemos parte. Você não chega aqui no domingo somente para estar sentado aqui, para escutar uma palavra boa, para escutar um louvor bom, recarregar as energias e sair daqui. Não. Igreja não é isso. Se você acha que igreja é isso, eu te peço em nome de Jesus, muda esse conceito de igreja, certo? Igreja não é um lugar que você só vem no domingo e já basta. Não. A gente se acostuma com essa rotina de culto, com essa rotina de eventos, com essa rotina de programações, que são muito importantes, geram momentos importantes, geram momentos que ficam marcados para a nossa vida, mas a gente acaba deixando de lado o maior pilar dessa família que é chamada igreja, que são os relacionamentos. Por isso que eu pedi para você olhar rapidamente para a pessoa que está do seu lado, do outro lado, fazer um 360 aí, certo? Só para ver se você tem se relacionado com essas pessoas que estão ao seu redor. Não sei se vocês já pararam para pensar um pouco nisso, mas a média de idade aqui de vocês é quase a mesma, certo? E aí você olha hoje para a nossa equipe de voluntários, a média de idade da nossa equipe de voluntários é a mesma também. E hoje a gente tem vivido um momento muito massa, quanto equipe, que vai muito além do que é o que a gente faz aqui, mas é o relacionamento. Provavelmente, daqui a alguns anos, quando você estiver servindo no Radical, você vai estar servindo com essas pessoas que estão ao seu redor. E olha que massa que vai ser isso. Olhar para a pessoa que está do seu lado e saber que você vai estar servindo com ela, que você vai estar construindo, você vai estar sendo instrumento de Deus com essa pessoa que está do seu lado. A gente se encontra aqui semanalmente e somos incapazes, certo? Incapazes de construir vínculos reais, amizades fortes e uma intimidade com o irmão que é sincera, que tem ali um ambiente onde a gente pode ser vulnerável,
onde a gente pode demonstrar os nossos erros, as nossas falhas, e não se sentir julgado diante disso, mas se sentir amado. Um ambiente de amizade. A gente vê hoje cristãos desmoronando, pessoas que caminham na fé há muito tempo. A gente vê pessoas, vê amigos, famílias enfrentando crises gigantescas. Essa não é uma realidade só da nossa igreja, mas de várias igrejas. Isso acontece eu diria que em todas as comunidades, certo? Porque pessoas sofrem caladas. Pessoas não falam o que estão sentindo. E o motivo desse sofrimento pode ser velado por várias coisas. Mas a gente vai falar de alguma delas aqui hoje, certo? O que eu creio, galera, é que uma comunidade de fé não pode ser algo assim. A Bíblia está sempre mostrando a necessidade que a gente tem de se relacionar de uma boa maneira uns com os outros. A Bíblia está sempre falando disso. O Senhor Jesus ensinou isso em vida. Ele sempre estava no meio de pessoas. Ele tinha ali um círculo de amizade mais íntimo. Ele tinha ali um grupo mais próximo. Pessoas que caminhavam com ele em momentos difíceis e também momentos alegres. Mas a gente precisa resgatar esse conceito simples do que é viver igreja, que é um grupo de pessoas que lidam com pecados, que lidam com falhas, que lidam com erros, mas que são salvas por Jesus. E que agora vivem uns pelos outros e por todos aqueles que ainda não conhecem essa salvação, certo? Viver comunidade é isso. É caminhar uns com os outros. É essa caminhada de vida na vida, em busca de algo, glorificar a Deus. E em busca de evangelizar mais pessoas, de demonstrar a Cristo para mais pessoas que ainda não conhecem essa salvação. Eu pedi aí para você abrir em Filipenses 3, mas a gente também vai ler Colossenses 3, certo? Eu só errei aqui a ordem dos livros. E aí você não precisa abrir aqui em Filipenses 3, se você já abriu, você muda aí para Colossenses, mas eu só quero destacar algo muito importante. Quando a gente pega a história de Paulo, Paulo era um líder religioso, um líder judeu, que conhecia muito bem os textos do Antigo Testamento, e que quando começou aquele movimento de pessoas, de discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, Paulo foi tomado de ira e começou a perseguir aquelas pessoas. Então, Paulo foi alguém que perseguiu, que maltratou, alguém que fez coisas muito ruins. E de repente, Paulo tem um encontro com Jesus, e daquele encontro, é como se virasse, na verdade, vira uma chave na vida dele, e ele passa a pregar o evangelho em vários locais. Hoje a gente diz que Paulo foi o maior líder do cristianismo, mas tem algo que é muito interessante nesse texto, é que Paulo diz, e ele pede que a gente seja alegre por estar unido no Senhor. Estejam alegres e unidos no Senhor. Paulo vai falar isso também em Colossenses 3. Mas uma coisa que ele está dizendo para aquela igreja, que está rodeada de idolatria, rodeada de deuses falsos, é que vocês permaneçam unidos no Senhor. Diante da provação, diante das dificuldades da vida, permaneçam unidos no Senhor, certo? E aí depois você pode ler esse texto, pode se debruçar nele, o texto tem muita riqueza, mas aí eu queria que você fosse agora comigo para Colossenses 3, certo? E aí a gente vai ler aqui do versículo 1 ao versículo 16. A gente vai usar só a parte final do texto, mas eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês saírem daqui entendendo o que esse texto está dizendo, amém, certo? Eu vou acompanhar aqui no telão, para ficar mais fácil, mas vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa é a parte que eu quero que você mais preste atenção hoje, certo? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com toda gratidão a Deus e em seu coração. Rapidamente, certo? Dá para notar logo no começo da carta, do versículo 1 ao 3, que Paulo, ele não está dando instruções aqui para alguém que não conhece a Cristo. Pelo contrário. Ele vai falar ao longo da carta que as instruções aqui são para aqueles que ressuscitaram com Cristo. E quando Paulo fala mais adiante sobre viver em paz uns com os outros, sobre estarem unidos, sobre permanecerem fiéis, sobre prevalecer a verdade, não mentir um ao outro, essa é uma instrução que a gente deve ter também para fora, certo? Mas Paulo aqui está falando do contexto de igreja. As instruções aqui são para pessoas que já lêem a Bíblia, são para pessoas que oram, mas que nem por isso estão isentos de passarem por provações como a imoralidade sexual que ele fala, que não estão isentos de passar pela paixão. Eu sei que isso é uma coisa que é só um pelinho para vocês viverem, certo? Paixões. E aí o coração da gente é enganoso, certo? Paulo aqui, ele está dando instruções para pessoas que já conhecem a Cristo, mas que ainda assim são tentadas pela indecência. Ele está falando aqui para pessoas que já conhecem a Jesus, mas que ainda assim precisam viver essa caminhada de restauração constante. E dentro dessa caminhada, às vezes a gente está dentro de uma comunidade, a gente está dentro de uma igreja e a gente passa a não ter a mesma misericórdia com o irmão que a gente tem com aqueles de fora, certo? E o que Paulo está dizendo aqui é: igreja, povo, permaneçam unidos, permaneçam fiéis. E o motivo que ele faz isso é porque todas essas coisas que as pessoas estavam passando, elas precisam de um processo de santificação. E esse processo de santificação, muitas vezes, vai acontecer quando a gente caminha com outras pessoas. Vai acontecer quando a gente se torna vulnerável, quando a gente tem amizades que caminham e que seguem o mesmo Jesus que a gente. Pessoas que seguem o mesmo Deus que a gente. Mas beleza, por que aquele povo então tinha a tendência de querer viver em isolamento, ao ponto de Paulo ter que exortá-los a viver unidos, aprenderem uns com os outros? O primeiro motivo, eu não acho que esse é um motivo distante, certo? É porque a gente gosta de confiar nos outros.
A confiança, ela torna a vida mais leve, ela torna a vida mais prazerosa. Você encontra ambientes que você pode se abrir, você encontra ambientes onde você pode compartilhar lutas, sonhos e planos. Isso é muito bom. E a gente chama esse valor de fidelidade. E Deus é fiel. Deus é confiável. Deus é digno de confiança. E essa é uma das coisas mais lindas que tem nos Salmos. Que diante da caminhada daquele povo passando por provações, não sei se você sabe disso, mas muitos dos Salmos que foram escritos ali são cânticos que o povo de Deus cantava quando estava peregrinando, ou seja, quando estava passando dias caminhando. Uma caminhada que não era fácil. E diante dessa caminhada, aquele povo falava: Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Estamos sofrendo, mas Deus é digno de confiança. Por isso é que a gente deposita a nossa confiança em Deus, certo? Porém, facilmente a gente perde esse prazer que existe de confiar nos outros quando alguma história, quando algum segredo, quando algum medo acaba espalhando. Através de alguém que a gente não esperava que aquilo fosse se espalhar. Mas isso acontece. E você perde a confiança. Você acaba se fechando para novas amizades, você acaba se fechando para novas relações, você acaba se fechando para a igreja, e isso te leva a viver uma caminhada sozinha. Eu já quero te dizer que essa caminhada ela não vai longe. Quando você caminha sozinho, uma hora vai dar ruim. Se você hoje caminha sozinho, você precisa caminhar com pessoas, porque senão uma hora vai dar ruim. As coisas elas não precisam ser assim. Não desista da ideia de caminhar com pessoas por conta de alguma decepção. Busque um prestador de contas. Busque uma pessoa que você se identifica no seu GR. E você vai perceber como a caminhada se torna mais leve. Eu sei de várias pessoas que saíram da comunidade, saíram da igreja. Eu não estou falando só da IBC, mas de igreja como um todo. Eu lembro que um dos estudos também que saiu na época da pandemia é que o número de pessoas que voltaram para a igreja foi um número baixíssimo, depois que voltou a ter os encontros presenciais. Mas existe uma série de pessoas que saem da igreja decepcionadas, e eu não tiro a razão dessas pessoas, certo? Mas que elas acabam perdendo toda a esperança, toda a confiança e todo o amor pela igreja por conta de um episódio que aconteceu na sua vida. E quando eu vejo casos assim, eu fico assim: rapaz, fora da igreja não vai ser diferente. Fora da igreja você também vai se decepcionar com pessoas. Fora da igreja também vai ter pessoas que vão trair a sua confiança. Isso acontece porque somos humanamente falhos. Isso acontece porque a gente vive essa caminhada mesmo onde a gente enfrenta lutas, certo? Então a gente não pode desistir da igreja, a gente não pode desistir de viver comunidade por conta de algo que aconteceu na nossa vida. Quando algo assim acontece, a gente tem que tratar. A gente tem que buscar ali um processo onde há cura, onde você sai restaurado e o seu irmão que falhou com você também sai restaurado. Então se livra dessa ideia, certo? De que você tem que caminhar sozinho, de que na igreja a falsidade... Não, você não precisa enxergar as coisas dessa forma, certo? Provavelmente você conhece alguém que passa por dificuldades, lutas, seja na escola, seja em casa. E aí, diante disso que a gente aprendeu hoje, diante desse texto que Paulo fala que a gente tem que caminhar uns com os outros, o convite que eu te faço é que você seja um agente na vida dessas pessoas. Que você seja alguém que... Se você parar agora e... Rapaz, eu lembrei de fulano. Fulano está passando por problemas e caminha sozinho. Lembrei daquele meu amigo da escola. Lembrei daquele meu amigo do condomínio. Eu te convido a ser um agente na vida dessa pessoa. Caminha com ela. Estreita a tua relação com ela. Se torna alguém que escuta. Se torna alguém em que ela pode ser vulnerável e que ela olha para você e diz assim: eu não preciso carregar esse fardo sozinho.
mas essa pessoa, ela está aqui comigo. Ela está caminhando comigo. Ela está demonstrando quem é Jesus através das atitudes dela. Busque ser alguém que apresenta a palavra de Deus para outras pessoas. Eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que ficar em alerta é quantas pessoas que estão ao nosso redor, em contextos do nosso dia a dia, a gente tem influenciado para conhecer a Jesus. O nosso chamado é para ser pequenos cristos. Ou seja, é para onde a gente está, seja na escola, seja na faculdade, seja dentro de casa, que as pessoas possam olhar para nós e falar, aí tem um seguidor de Jesus. Alguém que demonstra amor, alguém que demonstra zelo, alguém que demonstra compaixão. Você tem sido essa pessoa? Se não, eu quero te convidar a ser. Eu quero te convidar a ser esse agente que ensina aos outros. Esse agente que demonstra Jesus para os outros. O meu desejo, certo? E aí eu falei aqui no começo, também falei para a equipe que eu ia ser muito breve, porque eu pensei o seguinte, já que a gente está falando de relacionamento, não sei se vocês sabem, mas aqui do lado tem um lounge, ali tem uma mesa de fute-mesa, e assim que acaba aqui, né, a galera corre para lá para jogar e tal. E eu acho esse movimento iradíssimo, porque isso gera relacionamentos, isso gera vida na vida. E o meu convite hoje para ti é, fica para esse momento, tenta conhecer outras pessoas, tenta criar novos vínculos através desse momento que a gente vai ter aqui, certo? Porque o meu desejo é que a gente possa cuidar dessa saúde, que é a saúde relacional. A saúde de não viver cristianismo sozinho, de não viver uma caminhada sozinho. A gente precisa ter dentro da nossa igreja pelo menos 2 pessoas, certo? Pelo menos 2 pessoas em que a gente confia. 2 pessoas em que a gente desabafa os nossos problemas. 2 pessoas que a gente confessa os nossos pecados. Não sei se você tem esse hábito, mas cristãos precisam confessar pecados. A gente precisa falar o que é que tem acontecido na nossa vida, quais são as lutas, quais são os desafios. Você precisa fazer isso. Você precisa ter pelo menos 2 pessoas que você pode e deve buscar ajuda. Como eu já falei, viver igreja vai muito além de programações e eventos. Viver igreja é entender que o Pai é nosso. O Pai não é o meu Pai. O Pai é nosso. Nós, comunidade, certo? E por conta disso somos todos irmãos. A alegria de um é a alegria de todos. A tristeza de um é a tristeza de todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. A Vitória e eu, a gente teve um episódio agora recente, né? Que o Instagram da nossa empresa foi hackeado. E aí a gente ficou meio atribulado no dia e tal, a gente ficou meio chateado, mas a gente falou assim, rapaz, vamos deixar isso abalar a gente não. Vamos caminhar aqui, né? E aí, de repente, no outro dia o Instagram voltou. E aí, que massa e tal, show. Mas aquele momento que a gente teve de tristeza por conta que isso aconteceu, e aí isso atrasou um pouco do nosso trabalho, atrasou alguns processos, foi importante, porque a gente não imaginava o número de pessoas que iam chegar para nós, iam conversar, iam querer saber o que é que aconteceu, iam cuidar de nós, iam compartilhar o novo Instagram. A gente não esperava. E uma das coisas mais iradas que a gente conversou depois foi, caramba, Deus usou essa situação aqui para cuidar do nosso coração e falar assim, rapaz, a gente não está sozinho. A gente está vivendo igreja. E aí eu sei que teve várias outras pessoas também que não compartilharam e tal, mas isso não quer dizer que essas pessoas não nos amam. A gente sabe que existe muita gente que nos ama. E nos ama porque a gente vive igreja. Porque a gente busca viver esses relacionamentos. E de verdade, não tem nada melhor do que isso, gente. Não tem nada melhor do que você pertencer à igreja de Jesus. Do que você permanecer na igreja de Jesus. E saber que você não está sozinho. Mas que tem pessoas que estão com você.
E aí eu sei que no outro dia teve um evento aqui na igreja e tal. E aí eu vi um dos irmãos que fez um vídeo iradíssimo para compartilhar as redes sociais novas que a gente tinha criado, né, e tal. E aí eu dei um abraço nesse irmão, agradeci e tal. E aí esse irmão pegou e falou isso, né? Meu irmão, o seu sofrimento é o meu sofrimento. E a sua alegria é a minha alegria. Então, quando ele falou aquilo, eu entendi que, de fato, meu irmão, a gente precisa crer nisso com seriedade. E o que a pessoa que está do nosso lado agora, certo? Está passando, se é uma alegria, a gente tem que se alegrar com ele. Se é uma tristeza, a gente tem que sentir com ele, certo? E aí eu vou pedir para a banda, pode ir subindo, mas eu queria ter um tempinho de orações com vocês e, de verdade, o meu desejo é que a gente possa sair daqui com essa cultura de cultivar relacionamentos saudáveis. Que a gente possa criar vínculos reais e vivos dentro da igreja. Que possamos ser, para os outros, auxílio, suporte e bênção. Que você saia daqui com esse chamado no seu coração. De que você pode ser alguém que é suporte. E alguém que abençoa a vida de outras pessoas, certo? E não esquece também, terminou aqui, terminou o louvor, chega ali no lounge, chega ali no fute-mesa, chega ali no pessoal do vôlei que fica jogando e sempre me acerta, mas se relaciona com outras pessoas, certo? Tá de boa, viu? Mas caminha com outras pessoas, conhece outras pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida, amém? Vamos orar? Santo Deus, Paizinho, Senhor dos senhores, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, pela bênção que é viver igreja, Pai. Eu não sei, Senhor, se todos aqui conhecem, têm um entendimento, Pai, do que é viver igreja de Jesus. Mas, Paizinho, mostra para cada um que está aqui, Senhor, de que existe uma comunidade que ama ao Senhor e que ama os outros, Paizinho. Uma comunidade onde a gente pode ser vulnerável, uma comunidade onde podemos mostrar os nossos erros, nossas dificuldades, Paizinho. E que dentro dessa comunidade, Senhor, a gente encontra relacionamentos saudáveis, a gente encontra restauração, a gente encontra um Deus através de pessoas que são instrumentos, que é um Deus Pai, é um Deus Senhor, mas também é um Deus Pai, que tem um colo para cada um de nós, Paizinho. Mostra, Senhor, para essas pessoas o quão bom é viver igreja, o quão bom é estar unido com os irmãos, Paizinho. E, Senhor, para aqueles que já têm esse entendimento, Pai, que eles possam ser agentes do Teu reino, que eles possam, Senhor, trazer pessoas, caminhar com pessoas, ser instrumento Teu na vida de pessoas, Pai, que não conhecem a Ti, Senhor. Que a gente possa sair daqui, Paizinho, buscando relacionamentos saudáveis, dentro da nossa escola, ou até mesmo dentro da nossa família, Pai. Eu sei que existem famílias quebradas, onde não há relacionamento entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho. Não há relacionamento entre primos, entre irmãos. Paizinho, restaura, Senhor. Que a gente possa viver essa caminhada relacional. Essa caminhada, Senhor, de vida na vida, de cuidado mútuo, Pai. Que a gente possa sair daqui, Senhor, com essa chama ardendo em nosso coração. Que o primeiro passo, Senhor, para viver relacionamentos saudáveis é sair da negação, Pai, e entender o que é que cada um de nós tem feito para dificultar essas relações, Paizinho. Que a gente possa entregar isso a Ti, Pai, e buscar, dia após dia, no processo de restauração, Senhor, ser agentes do Teu reino e do Teu evangelho. Cuida, Senhor, gera vínculos, gera amizades reais, Pai, como o Senhor já tem feito. Que lindo é, Senhor, ver os adolescentes aqui se relacionando, vivendo GR,
jogando, se divertindo, Pai. Continua multiplicando, Senhor. Continua agindo poderosamente como o Senhor já tem feito. É essa a minha oração em nome do teu santo, santo, santo e filho amado Jesus Cristo. Amém.